E o Senhor manda Moisés tirar o calçado. Parece uma coisa que não tem lógica. E ele disse: tira o seu calçado, porque o lugar onde você está é terra santa. É monte de Deus. Deus estava dizendo para Moisés naquele momento ali: olha só, eu sei que por onde você anda, você está acostumado a ver uma areia quente que queima os pés. Você está acostumado a ver cobras venenosas. Você está acostumado a ver escorpiões, pedras pontiagudas. Mas aqui é meu lugar. Aqui não tem essas coisas. Glória a Deus. Isso é impressionante. Qual a visão que nós temos da igreja? Qual a visão? Isso nos chama muito a atenção, porque estamos vivendo dias tão complicados em que as instituições estão falidas, as autoridades não conseguem manter a ordem porque a moral se foi. Ninguém acredita em mais nada. Eu me lembro que há muitos anos, ainda no governo do José Sarney, fizeram uma charge com ele no jornal, não sei se foi o Dia, o Globo, e colocaram o presidente, né? A charge era aquele desenho, caricatura, colocaram na charge ele de roupa íntima, um presidente de roupa íntima, só de roupa íntima. E naquela época a gente dizia: gente, se fizeram isso com o presidente da República, podem esperar que o país, a moral do país vai a zero. E o que nós temos visto hoje não está longe de acontecer, de ir a zero. Gente indo presa, gente que a gente pensava que era gente de bem. Mas a igreja do Senhor, qual é a visão que nós temos da igreja do Senhor? Estamos vivendo os dias difíceis, mas qual é a visão que temos dela? É nesse contexto que a igreja se apresenta como raça eleita, como povo adquirido, como nação santa, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. No meio de tudo isso, existe um povo diferente. Aleluia. E pode alguém perguntar: onde é que está essa igreja? Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é um discípulo de Cristo, você é essa igreja. Você é essa igreja. Precisamos urgentemente tirar a visão errada que temos da igreja. Nós precisamos ver a igreja como ela verdadeiramente é. O salmista diz assim, no Salmo 15, o Salmo 15 é o salmo conhecido como o Salmo do cidadão do céu. Aí ele vai dizendo: Senhor, quem habitará no teu santo monte? Né? Quem habitará no teu santuário? Quem morará no teu santo monte? Aí tem uma parte que diz assim: aquele a cujos olhos o réprobo é reprovado, mas honra aos que temem ao Senhor. Qual a visão, olhando um salmo desse, qual a visão que a gente tem da igreja? Tem um outro salmo que diz assim, Salmo 1, ou Salmo 16, no versículo 3, diz assim: mas aos santos que estão na terra, e aos ilustres, em quem está todo o meu prazer. Ou seja, os crentes, a igreja. Agora eu quero que você seja sincero com você mesmo. Se hoje você fizesse uma festa, estamos aqui em festa, mas se fosse uma festa sua, particular, seu aniversário, seu casamento, alguma coisa sua, tá? Nessa festa, quem seriam
as pessoas que se assentariam nos melhores lugares da festa e seriam melhor servidos nela? Será que a sua escolha seria pelo crente mais fervoroso, aquele crente que a sua meta é ser igual a ele? Ou seria aquelas pessoas que se dizem por aí que são importantes, mas são feiticeiros, são ateus, são imorais, escarnecem da igreja, mas são pessoas que se dizem importantes? Então essas pessoas têm que ter um lugar importante na tua festa. Qual é a visão que você tem do povo de Deus? Qual é a visão que você tem da igreja? Qual a visão que temos da igreja? Será que estamos vendo a igreja como essa raça eleita, esse povo adquirido, essa nação santa? Essa gente que deve estar em primeiro lugar em nossa vida? Essa gente que tem que ser gente de respeito? Eu me lembro que há 19 anos foi o meu casamento, 19 anos atrás. E eu tinha muitos amigos pastores na época. Na época eu tinha 26 anos, ainda não tinha sido ordenado pastor, mas tinha muitos amigos pastores. E eu fiquei numa preocupação muito grande. Meu Deus, quem vai fazer meu casamento? Se eu chamar o meu amigo fulano aqui, o outro vai ficar chateado. Tudo amigo, tudo rapaz, cresceu junto comigo. Aí Deus me iluminou. Tinha um pastor velhinho, 50 anos de casamento. É esse que vai fazer meu casamento. Porque quando ele for orar, ele tem unção suficiente para me abençoar, para que eu seja igual a ele. É esse que vai fazer meu casamento. Meu casamento foi uma bênção, teve até renovação, gente se convertendo no dia do meu casamento. Glória a Deus. Aleluia. Quem são as pessoas mais importantes na tua vida? Os seus amigos de verdade. Aquelas pessoas que você gostaria de estar perto de. São os crentes? Estamos vivendo dias em que o atleta, o ator, o doutor, não sei quem das contas, tem ganhado importância no meio dos crentes. E às vezes aquele crente que ora por você, que na sua oração ele se lembrou de você, ou às vezes ele é esquecido, a gente se esquece dele, a gente faz uma coisa, uma festinha na nossa casa e se esquece dele. Ele ora tanto por você, mas você não sabe, você nem pensou nisso. Aquele crente fiel à sua família, fiel à igreja, aquele crente assíduo na igreja, ele é esquecido. Porque nós não estamos mais que vendo a igreja como deveria ser vista. Mas hoje aqui o Senhor nos chama como Moisés, como Ele chamou a Moisés, disse: olha aqui, esse lugar aqui é terra santa. Aleluia. Aqui estão as pessoas ilustres, as pessoas mais importantes que você deve reverenciar. Estão aqui. Aqui você não vai encontrar as peçonhas que existem no deserto. Pastor, eu já vi muito crente enrolado. Eu já vi crente complicado. É bem verdade que tem. A Bíblia diz assim: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Salmo 101, versículo 7. Também diz no Salmo 1, versículos 5 e 6: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Eu quero dizer aqui para você, pode ser que você tenha entrado aqui congregado por qualquer outro motivo que não seja a fé. É possível.
Olha, irmãos, a história de vida da minha família tem um negócio interessante. Meu pai se converteu aos 17 anos. 17 anos de idade. A minha família era uma família de alcoólatras, de feiticeiros. E aos 17 anos de idade meu pai se converteu. Sabe como? Glória a Deus. Ele e um amigo dele hoje, pastor Newton Correia, da Assembleia de Deus, em Macaé. O Newton era um grande amigo do meu pai. E chegou uma família para morar perto, onde eles moravam. E nesse lugar, nessa família, tinha uma menina chamada Amélia. E o Newton foi logo, queria ser o primeiro a conversar com a menina, né? Ó, menina bonita. Foi lá, né, no ouvidinho da menina. Mas a menina disse assim: olha, eu sou crente. E eu só posso namorar e casar com uma pessoa crente. Glória a Deus. Aí o Newton chegou para o meu pai e falou assim: rapaz, eu tentei conversar com a menina, mas a menina disse, rapaz, que ele tem que ser crente. Ficou triste. Aí meu pai, bem gaiato, falou assim: você é bobo, Newton? Vai lá, levanta a mão, rapaz. Levanta a mão lá, rapaz. Namora a menina. Depois que você namorar a menina, rapaz, tá tudo certo, rapaz. É só chegar lá e finge. E o Newton obedeceu. O Newton, eu vou fazer isso mesmo. Só que Newton foi lá e ficou. Meu pai perdeu o amigo das baladas, das bagunças. Aí um dia o Newton também conseguiu convencer meu pai aí. Meu pai foi e ficou. Aleluia! Nessa época ele já namorava a minha mãe, que também viu um monte de meninas na igreja e falou: eu vou lá ver o que está acontecendo. E ficou também. Talvez você tenha entrado aqui por qualquer outro motivo. É a menina, não é? Às vezes entrou aqui e tem gente que entra na igreja porque a igreja é um lugar mais maravilhoso que existe. Não tem palavrões, tem música boa, tem gente alegre, gente bonita. Mas não foi a fé. Não foi a fé que te fez entrar aqui. Haja visto que há pessoas que entram para a igreja para tentar fazer até um curral eleitoral. Eu estou aqui dentro porque quando vier a campanha para vereador, eu já estou conhecido. Talvez, não vou duvidar de pessoas que entram na igreja com esse pensamento. Só tem uma coisa, a Bíblia diz assim: quem usa de engano não fica na minha casa. E te digo, antes que aconteça que o Senhor revele ao pastor, revele alguém na igreja, que você não é crente, eu te digo, Deus pode converter você hoje. Glória a Deus. Deus pode mudar a tua vida hoje. Glória E você sai daqui um crente de verdade. Glória a Deus. Você está no lugar certo. Aproveita a oportunidade. De repente você entrou com qualquer uma outra motivação, mas hoje você pode sair daqui com Jesus na sua vida. Isso pode acontecer? Se é essa a sua vida hoje, você pode dizer: Senhor, eu quero sair daqui um crente. Até agora, Senhor, eu vim para cá por qualquer outro motivo, mas quero sair daqui crente, convertido. Abra o teu coração. Deus está falando contigo. Abra o teu coração. Aleluia. Mas tenho mais uma coisa aqui que me chama muita atenção, que é a sarça. A sarça me chama muito a atenção. Veja que Moisés, quando foi ver a sarça, havia um fogo. Era fogo mesmo. Tem gente que associa esse fogo ao fogo do Espírito Santo. Eu custo entender essa associação pelo que é apresentado no texto. Moisés, quando viu a sarça pegando fogo, ele não entendeu por que não pegava, porque o fogo não destruía a sarça. Não era como as línguas de fogo
lá de Pentecostes, que eram como se fosse fogo, como se fosse fogo. Aqui nessa sarça era fogo. Glória a Deus. E Moisés não entendia por que a sarça não se consumia. Moisés não entendia. Mas como é que pode? Tá pegando, eu estou sentindo o calor do fogo. Eu estou ouvindo o barulho das chamas de fogo. Mas a sarça está verdinha. O que está acontecendo aqui? Pois bem, a sarça representa você e eu. A sarça é a representação do crente e que Jesus está no meio do crente. Está no meio da igreja. Aleluia. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: as mesmas tempestades que acontecem na vida do ímpio, muitas vezes acontecem na vida do crente. Quando vem chuva e há aquele desespero, é para todo mundo. Quando vem a crise assola todo mundo. Só tem uma coisa: como é que o ímpio enfrenta a crise? Eu não sei, eu só sei que alguns deles se matam, se corrompem, aceitam qualquer suborno. Mas o crente, o fogo pode estar ardendo. Aleluia. A fornalha pode estar lá no 7º grau, né? Aquecida 7 vezes. Mas o fogo não consome esse crente. Porque Deus está com esse crente. Deus está com sua igreja. A gente não precisa se corromper. A gente não precisa se desesperar. Porque Deus está em nosso meio. Essa é a razão pela qual nós não somos consumidos. Entenda isto. Quando Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras, eu vou comparar com aquele que faz a sua casa sobre a rocha. E vem as chuvas, vem o vento, vem a tempestade, mas a casa está firme. E aquele que não ouve a minha palavra é como aquele que faz a casa na areia. E vem o mesmo vento, vem a mesma chuva, a mesma tempestade, mas a casa caiu. Aleluia, meu Deus. Ou seja, meu irmão, se você está com Jesus, as tempestades virão. Virão, irmão. Jesus não enganou ninguém. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Portanto, se Jesus venceu, a vitória é nossa. Nós também vencemos. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Portanto, meu irmão, ainda que você possa dizer assim: olha, pastor, está difícil, está muito complicado. Mas sabe, Jesus está com você. Nenhuma folhinha dessa sarça sua aí, nenhuma delas vai se queimar nesse fogo. Nenhuma delas. Vamos olhar para você e ficar: como é que você consegue passar por isso? Como é que você consegue vencer isso? Como você consegue? Olha, irmãos, estão dizendo um outro evangelho, que crente não tem luta, crente não tem dificuldades. Esse não é o evangelho de Cristo. Tá? Crente tem luta sim, crente passa por dificuldades sim. Só tem uma coisa: crente passa com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Crente passa com Jesus. Isso é tudo. Isso é tudo. Eu gosto muito daquele texto que diz: se passares pelo fogo, né? Não, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Aleluia. Nem a chama arderá em ti. Aleluia. Glória a Deus.
Você é essa sarça. Glória a Deus, você é essa sarça. A igreja é essa sarça. Outra coisa que me chama a atenção nessa sarça é que a sarça é uma planta, não é uma árvore grande, não tem folhas grandes, não, é pequenininha, um arbusto mais ou menos desse tamanho assim, eu vi na televisão um dia, pequenininho, não dá para, não tem cheiro assim, árvore, não é uma planta de cheiro, mas é uma planta medicinal. É um anti-inflamatório, muito importante na produção de remédios. Ou seja, é essa a sarça. A sarça é você mesmo. Pensa bem, neste mundo, irmãos, eu falo como já vi muitas vezes se dizer, a igreja é a última porta que alguém vai entrar. A igreja é a última porta. Enquanto a pessoa pode espernear, ela está no baile, está na idolatria, está em qualquer uma outra coisa, mas não vai procurar a igreja. A igreja é a última porta. Quando a pessoa chega aqui, já rodou todas as freguesias, já bateu em todas as portas, já se decepcionou com todo mundo, e aí a igreja, eu vou lá na igreja, se lá não tiver jeito, estou morto. Ainda bem que você chegou da igreja. Aleluia. Ainda bem. Essa é a história de todo mundo aqui. É a história de todo mundo. É por isso que a igreja está cheia de ex, não sei o que. É porque todo mundo bateu nas mesmas portas que de repente você já bateu. Aleluia. E também chegou aqui. Ou seja, só se procura remédio quando percebe que realmente está doente. Aqui está a sarça. Crente em Jesus Cristo é a solução para este mundo. Você, como sarça do Senhor, você é um remédio para a tua família. Você é um remédio para a tua rua. Você é um remédio para o teu bairro. Você é um remédio para a tua escola, para a tua empresa. Você é a única solução. A única solução. Eu fico pensando, irmãos, se o crente falhar, se o crente não alertar, se o crente não orar, se o crente não der o testemunho, quem fará isso? Ninguém vai fazer. Aí a causa é morte. É morte na certa. Mas ainda bem que existe a igreja do Senhor que entende isso. A igreja do Senhor entende isso. Tem uma coisa, tem um texto bíblico que eu acho muito bonito, que diz assim, se duas pessoas na terra concordarem qualquer coisa relacionada ao reino dos céus, o Senhor também concorda. Porque onde estiverem 2 ou 3 Glória a Deus. reunidos em meu nome, diz o Senhor, Aleluia. aí eu estarei no meio, olha só, no meio. Vocês já pensaram uma igreja reunida em nome do Senhor, concordando que você vai sair daqui hoje abençoado, liberto, para a glória e honra do nome do Senhor? Glória a Deus. Se eu fosse você, aproveitaria isso. Tem um monte de sarça aqui dentro. Tem um monte de gente aqui que é remédio para você. Vai ser seu amigo. Vai ser seu irmão, vai te chamar de irmão. Às vezes no mundo nem se chama mais de irmão, né? Mas aqui você tem irmão. Aqui você tem família. Aqui você tem gente que vai te respeitar, que vai te amar. As sarças. Essa é a igreja do Senhor. Qual a visão que nós temos da igreja?
Se você não teve essa visão até hoje, abre os teus olhos. Você está no melhor lugar do mundo. A igreja do Senhor é o melhor lugar do mundo. É a única porta que a gente entra para realmente alentar a nossa alma cansada. Tenha em mente isso. A igreja do Senhor é a melhor coisa que existe na terra. O crente é a pessoa mais importante nesta terra. Se a gente não se alertar para isso, os nossos filhos vão querer ser o que a mídia está apontando aí. O Salmo 12 diz assim: os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Quem é que está na televisão? Para estar na televisão tem que estar fazendo alguma coisa errada. Para estar na mídia, para estar nos filmes, tem que estar fazendo alguma coisa errada. Gente de bem, eles não querem gente de bem. Gente de bem não dá ibope. Pastor, ele é uma pessoa casada com uma mulher só, isso não dá ibope. Né? O que dá ibope é se a pessoa faz um monte de loucuras por aí. Isso dá ibope, isso é notícia, isso é importante. Os mais vis dos filhos dos homens estão sendo exaltados. E se a gente não falar para nossos filhos, se a gente não falar para nossos filhos, não demonstrar isso em ações, que as pessoas mais importantes para a gente são os crentes, são os ilustres da casa do Senhor, a gente não vai ter uma geração de crentes. A gente não vai ter uma geração de crentes. Alerta para os nossos olhos. Vamos rever, voltar a ver a igreja como a eleita, a raça eleita, a santa, pura, imaculada. Olhar para um crente, esse é um santo do Senhor. É uma santa do Senhor. Essa pessoa é muito importante para mim. Por quê? Porque é crente. Porque é crente. Eu termino esta palavra com um relato que eu li, que é muito importante. É o relato do Plínio, o moço. Plínio era filho de um bibliotecário de Roma. E ele foi designado pelo imperador, me parece que era o Domiciano, imperador, para estar entre os crentes, para saber o que eles falavam, porque estava um murmúrio de que muita gente estava se convertendo, e ele queria saber o que era aquilo, se era um levante contra o Império Romano, o que era, qual o perigo que eles poderiam trazer. E Plínio, o moço, esteve entre os crentes, bisbilhotou, esteve como espião, e depois ele fez uma carta. E ele disse na carta o seguinte: imperador, eu estive com os cristãos. E o relato que eu trago é o seguinte: lá eu vi 2 escravas, e elas são tratadas com todo respeito. Elas são tratadas com tanto respeito que chamam as escravas de diaconisas. Mas elas são escravas. Eu não entendo isso. E ele ainda disse assim: isso é um perigo. Porque se todos os escravos se tornarem cristãos e começarem a se achar importantes, a nossa pirâmide social estará dissolvida. É isso que é a igreja. É isso que é a igreja. Onde o analfabeto e o doutor têm o mesmo valor. Glória a Deus. Onde nós chamamos de ilustre o analfabeto porque é crente. E chamamos o doutor de ilustre não porque é doutor, mas porque é crente. Lavado!
Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe. Parabenizo o pastor Moisés.